aqui para aquele teste de conhecimento, né? A gente nem gosta de dizer avaliação, né, professor Maurício? Fica meio pesado, né? Meio puxado. Mas é teste de conhecimento, mas eu parto do princípio que depois de uma unidade tão bem explicada, tão bem trabalhada, eu acho que é só colocar em prática o que foi ensinado, né? Já sabem de tudo, já estão afinados, alinhados. Não é verdade? Para essa avaliação, tenho certeza absoluta. E são 20 minutos. Revisão. Só que, claro, né, que em 20 minutos a gente não consegue revisar a unidade inteira, até porque são mais de 30 aulas, né? Não, mas deixa eu te falar, aquela aula que nós fizemos do quiz foi a revisão. Já foi, né? Revisão da unidade. Eles estudaram. Um quiz revisional, né? Eles Olha estudaram aí. por lá. Legal, pois é. E quando a gente tem essa situação assim, né, de revisão para avaliação, o momento é de prestar atenção, de ficar atento. Já não é mais momento de anotar nada, porque o que foi preciso já foi anotado, já foi, né, estudado. Então agora fiquem atentos, dá aquela recapitulada em tudo e mãos à obra. Vamos lá, Vitor? Vem com a gente? Beleza? Então vamos lá, aula de número 63. A gente vai fazer uma revisão de alguns tópicos que a gente elencou mais importantes, mas toda a aula, toda a unidade, ela é relevante, né? Isso. Na parte da função, nós vamos tratar a função afim, tratando da segunda parte. Vamos falar da função quadrática também na sua segunda parte e também da função modular, segunda parte também. Beleza! Também tem mais coisinhas pra gente ver, né? Vamos rever um pouquinho da função exponencial, um pouquinho da PA, nas suas características e no seu termo geral e soma dos termos, beleza? Beleza. Vamos lá então, vamos que vamos! Aí na aula 37.1 a gente viu a função afim. Na sua parte 2. Falamos dos zeros da função ou das raízes e também falamos do gráfico da função. Ah, sim. Então vamos relembrar? Vamos. Função afim é toda função do tipo, né, que vai dos reais nos reais, ou seja, nós temos dois eixos, o eixo real na parte horizontal, que é o eixo X, o eixo das abscissas, e o eixo real na parte Y, que é o eixo das ordenadas. E a função afim, ela tem a estrutura de f de x igual a ax mais b, onde A é o termo dependente e B é o termo independente. Beleza, legal, né? E também a gente pode detalhar mais algumas coisas sobre a função afim. O valor numérico é a famosa máquina de calcular, né? E os zeros ou raízes da função é quando a gente pega a nossa função e iguala a zero, ou seja, quando o y é zero. Para que valores de x eu tenho y igual a zero? Beleza, então é só substituir. No gráfico, nós vamos ter dois fatos ali interessantes. Se o A for positivo, ou seja, maior do que zero, nós teremos uma função crescente. Se o A for negativo, menor do que zero, a função será decrescente. E para nós encontrarmos o ponto que toca no eixo x, é só nós calcularmos o zero da função, ou o que nós chamamos de raízes. Beleza! E temos um mapa mental aqui de um aluno, né? Alunos da escola Tupã, que faz aí um aparato de tudo, né? Isso. Na função afim, a gente vai determinar no gráfico uma reta, né? A gente sabe que para traçar o gráfico da função, a gente determina valores de x, encontra os valores em y, marca no plano cartesiano e aí somente traça a curva da função para finalizar, tá bom? Beleza! Vamos de aula 41, aí a gente partiu para a função quadrática, né? Ah tá, e antes disso, vamos lembrar assim, né? A paródia ajuda muito, né? Isso. Então, para resolver função afim... mediação. E aí vamos indo, né? F de x a x mais b vai ficar fácil para mim, né? Então vamos recordando da paródia, que com certeza vai te ajudar aí na tua linha de raciocínio e no teu conhecimento, tá bom? Beleza. Na função quadrática, vamos ver alguns casos particulares de soma e produto. Bora ver. Na soma e no produto é uma estratégia para nós encontrarmos as raízes. Não significa que eu não preciso usar o delta. Se eu quiser usar o delta, se eu tenho mais habilidades com o delta, eu vou pelo delta e vou lá b ao quadrado menos 4ac, acho o delta, vou lá para o Bhaskara, x igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2a. Vou achar as raízes. Mas nós temos uns casos em que a nossa função ela é incompleta. Quando ela for incompleta em B, lembra que é só resolver como se fosse uma equação do primeiro grau, passa o C para o outro lado, se tiver número com x ao quadrado, passa dividindo, depois tira a raiz.
já encontrei as duas raízes da minha função. Se ela for incompleta em C, vou colocar um x em evidência, uma raiz já vai ser o zero e a outra raiz é o resultado da nossa equação do primeiro grau. Se porventura ela não tiver nem o B e nem o C, é tudo zero. 0, 0, 0. Beleza, né? Legal. E claro, vamos lembrar de mais alguns tópicos aqui. Na função quadrática, do mesmo jeito que nas demais, para a gente achar as raízes tem que igualar a zero, né? Aí temos a soma e produto. A soma e produto é bem legal, né? Que quando o A é 1 aqui, a gente consegue tirar as raízes sem resolver a equação de Bhaskara. A gente tira por soma e por produto. Se o A for diferente de 1, aí tem que aplicar as equaçõezinhas aqui, tá bom? Beleza. Mas claro que o Bhaskara é o nosso... carro-chefe. Carro-chefe. Resolve toda e qualquer equação do segundo grau. Vamos lembrar aqui também com o mapa mental alguns detalhes, olha lá. O gráfico é uma parábola, não é? Temos a nossa equação, Bhaskara, né? O delta começa com b ao quadrado menos 4ac, né? E depois temos o nosso menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Isso, aí temos lá o gráfico, a parábola, com cavidade aberta para cima quando o A é positivo e com cavidade voltada para baixo quando o A é negativo. O ponto C é o ponto que toca no eixo Y, o C é o que toca no eixo Y, e o A determina a concavidade. Beleza, acho que esses dois pontos são os mais importantes, né? Os mais ali necessários para eles entenderem. Uhum. E aqui mais um mapa mental, né? Fazendo a carinha feliz, carinha triste, olha aí, tem a nossa fórmula de Bhaskara. Então, bem resumido, bem bacana. Os valores de delta importam bastante, né? Lá na paródia do hoje, só hoje, tem também essa informação, né? Valor de delta importa. Se for o zero, toca uma vez o x e eu fico louca, né? Então é só uma raiz, né? Negativo não toca em mim e o positivo não escapa, né? Passa pelo vértice e toca de novo no eixo x. Então, com as paródias, você consegue bastante resultado aí positivo dos conteúdos, né? Dos assuntos, tá bom? Beleza. Beleza? Vamos de função modular? Função modular, na aula 46, nós trabalhamos o valor numérico da função modular e também falamos do gráfico da função modular. Um gráfico que é bem particular mesmo, né? Isso é bem particular. Isso. Então, módulo seria aquele valor absoluto, né? Então, não assume valores negativos. Beleza? Quando a gente compara os gráficos com o módulo ou sem o módulo, a gente vê a diferença, né? Sem o módulo, olha lá, a nossa função tem valores atribuídos abaixo do eixo x. Isso. Agora, com o módulo, não. Tem que rebater, porque não assume valores negativos, por conta que o módulo só nos remete a valores positivos. Beleza? Beleza. E aí, revisamos aí as primeiras três aulas de função afim, função quadrática e função modular. Como é que tá para vocês aí? Estão recordando? Estão lembrando? Tranquilo? Né? Tranquilaço, né? De certeza. E eu acho que tenho certeza, para vocês é mais importante nesse momento terem noção dos gráficos, tanto da função afim quanto da função quadrática, para no caso de uma atividade, né, da questão mais prática, para resolver, vocês estão sabendo, estão alinhados. As raízes, função do primeiro grau, bem simples, só igualar a zero e resolver a equação. Na quadrática, aí nós temos 4 caminhos. O delta que resolve todos e as 3 que são simplificadas, né, que são 2, uma sem o B, outra sem o C, e a outra que resolve com soma e produto. Você pode escolher, mas se você não estiver confiante, não das 3, vai pelo delta. Isso. Não precisa querer se arriscar, só, não, vou fazer por aqui porque eu acho melhor. Não, vai pelo delta e brilha na questão. Sucesso! Né? Então vamos agora para a quarta aula de revisão agora, falando um pouquinho da exponencial. Vocês viram que a função ela nos acompanhou durante, né, Vitor? O Vitor já lembra bem. Nos acompanhou a unidade 2 todinha praticamente. Sério, né? Então quase 90% da unidade 2 foi função. Então tem que lembrar. Mas na verdade assim, o princípio básico é o mesmo, né? Agora, claro que cada uma tem as suas características mais particulares aí, tá? E aí tem que recordar de alguns detalhezinhos, beleza? Vamos lá na exponencial? A gente pode trabalhar com as equações exponenciais e também com o valor numérico, que é a mesma coisa em todas as funções. Isso. A exponencial tem o expoente x.
Então, esse expoente vai garantir que eu precise saber de algumas coisas da potência, que eu lembre de algumas regras da potência. Segunda coisa, pelo ar ser minha base, essa minha base não pode ser 0 e nem pode ser 1. Por quê, professor? Porque se for 0, o 0 elevado a qualquer expoente é sempre 0. Então, a minha função não ia sair do ponto 0. Se minha função fosse, o meu A fosse igual ao 1, isso também ia acontecer, porque o 1 elevado a qualquer expoente é sempre 1. Então, esses são os dois detalhes que a gente pode avaliar, que a gente pode, analisar. São esses dois detalhezinhos aí da função. Depois, para fazer gráfico, para resolver alguma coisa, eu faço a aplicação através da substituição da máquina de calcular. Sempre substituindo no meu expoente e resolvendo a potência. Lembrando que para resolver essa potência, eu vou ter ali que prestar atenção em algumas coisas, não é? Substituir lá, aí vai virar uma equação, ou vai virar uma função. Mas se virar uma equação, eu não posso esquecer. Para resolver, tenho que reduzir a mesma base. Reduzir a mesma base, verifico se tem alguma propriedade. Se tiver alguma propriedade, eu aplico essa propriedade e depois eu vou eliminar essa base. Fazendo esses 3 passos de reduzir a mesma base, aplicar a propriedade e eliminar a base, vira uma equação normal do primeiro grau. Resolve a equação e descobre o valor de x. Então, resolver uma equação exponencial é quase a mesma coisa que resolver uma do primeiro grau, né? Isso. Só precisa ser deixada na mesma base no começo, beleza? Beleza. Saindo um pouquinho do assunto de funções, a gente entrou nas progressões, né? Primeiro a gente viu as sequências numéricas, né? A gente viu que tem vários modelos, vários exemplos. E depois a gente entrou na progressão aritmética, que é a PA, tá? Temos o termo geral da PA também. Tudo isso a gente vai relembrar com vocês agora. Então, progressão aritmética, o que é isso? É uma sequência porque tem o primeiro termo, tem o segundo termo, tem o terceiro termo e tem o enésimo termo. Então, progressão aritmética é uma sequência. Só que essa sequência, ela obedece uma certa regra. Ela é especial. Porque cada termo, a partir do segundo, é igual o anterior mais uma constante. E essa constante também é especial. Tem um nome diferenciado. É chamado de razão. Vamos ver lá no termo geral, a gente tem o nosso amigo AN é igual ao A1 mais N menos 1 vezes a razão. Onde esse termo geral é o último termo, ou também chamado de enésimo, né? Termo. E o A1? Aí o A1 é o primeiro termo. O N é o número de termos. E o R é a razão. Fácil, né? Lembraram aí? Então, se a gente substituir na nossa equação os valores nos lugares corretos, a gente encontra muita coisa aí, muita solução. Nem sempre está pedindo a N, às vezes pode estar pedindo A1, o primeiro termo, às vezes pode estar pedindo a quantidade de termos, vai depender do exercício, da atividade. E eu até acredito que essa parte aqui, eles estão mais confiantes do que na função. E é interessante, porque função nós tivemos mais aulas, só que essa parte está muito recente para eles, né? E nas aulas nós fizemos exemplos resolvendo, às vezes achando o enésimo termo, às vezes achando o primeiro termo, às vezes achando a posição do primeiro termo, do enésimo termo, e por último fizemos encontrando a razão. E quando que eu sei que eu quero achar a razão? Quando eu estou interpolando meios aritméticos. Ali eu preciso saber qual é a razão. Muito bem. Vamos lá de última aula, então, para revisarmos a 59, onde a gente viu a parte 2 de progressão geométrica. Aritmética. Aritmética. Ela já quer avançar. Já estou lá na próxima. Vamos lá, então, na telinha, a classificação de uma PA e a soma dos termos da PA, né? Vamos lembrar. Isso. Agora, para classificar a PA, eu tenho que verificar a razão. A razão pode ser positiva, a razão pode ser negativa ou ela pode ser 0. Olha só, a razão pode ser positiva, pode ser negativa ou a razão pode ser 0. Razão positiva, a minha PA vai crescer. Então, crescente. Negativa, vai decrescer. E aí é decrescente. E se for 0, vai se manter constante. Não muda nem para lá, nem para cá. Fica igual, sempre. Beleza, legal, né?
Na soma dos termos de uma PA, então a gente tem, é o mesmo que somar, claro, cada termo, né? Mas tem uma estratégia, né? Que quando a gente soma os termos, aí embaixo ali, ó, no nosso mapa mental do aluno, tem ali que é o A1 mais o AN, vezes a quantidade de termos dividido por 2. Ah, mas se eu pegar cada termo e somar, dá certo? Dá certo também, só que dependendo da progressão, às vezes ela é muito grande, né? E aí dá muito trabalho. Vai que o professor colocou lá, determine a soma dos 100 termos da PA. Aí para você somar os 100 termos, vai ser complicado. Aí você lembra de Gauss, o príncipe da matemática. Soma o primeiro com o último e divide, multiplica pela quantidade, divide por 2, né? E ali a classificação de novo, de crescente e decrescente, constante, tem o termo geral novamente aí. Enfim, né? É um mapa mental bem completo que traz bastante os assuntos que foram aqui nós não estudados trabalhamos, na né? aula. Não. Isso aqui é o princípio de Gauss, que os termos equidistantes, os termos que estão separados. Os polos, né? Isso, eles o têm último com o valores primeiro, iguais. o segundo com o penúltimo e assim vai, né? Isso. Beleza, legal. Então, depois de toda essa função, em função da função e da progressão, boa avaliação, né? É isso que a gente deseja para vocês. Façam com tranquilidade, com calma, né? Atentem-se aos comandos, o que a atividade realmente, de fato, está pedindo para vocês. E, claro, né? Partir o cálculo, né? Essa aí não vai faltar, mas precisa primeiro desse caminho, né? Primeiro de leitura, de interpretação, análise da questão, e aí sim, aí com certeza você vai ter propriedade para ver que cálculo fazer, né? Um outro detalhe muito importante é o de não ficar muito nervoso. Porque às vezes a gente coloca um sobrepeso sobre a avaliação assim tão grande, que na hora o nervosismo chega a tal ponto que a gente não lembra do que estudou. A gente fala assim, deu branco. Deu branco porque eu estava muito nervoso. A avaliação nada mais é do que uma atividade. Uma atividade organizada no bimestre todo, com conteúdos variados. Acontece às vezes assim, tipo, eu gostei mais de função. Aí, de repente, na minha prova tem 2 questões de PA. Não, poxa, eu não aprendi muito bem PA. Ou, nossa, eu gostei mais de PA. Aí, na prova só tem uma questão de PA. Poxa, só caiu uma. Não caiu nada que eu estudei. Não, nós estudamos tudo. Então, são 5 questões. Pode ser que caia, às vezes, 3 de função e 2 de PA? Pode. 3 de PA, 2 de função? Pode ser também. Vai depender muito de como foi organizado para vocês. Mas tudo é conteúdo que nós trabalhamos. Faz com calma, faz de conta que é atividade, só que essa você não pode fazer com o colega. Esse é o diferencial, né? Agora sim, eu sempre falo, né? Presta atenção aos detalhes para não errar por falta de atenção. Porque errar se você não sabe, beleza, né? Assim, é uma situação diferenciada, né? Poxa, eu li a questão, realmente não sei fazer. Agora, errar por falta de atenção, por distração, aí é doído, né? Porque, poxa, eu sabia fazer e errei. Aí realmente é puxado. Então, fiquem atentos aos detalhes, tá? E, claro, valor numérico é máquina de calcular, tá? Se precisar, substitui o valor na letra que tá lá e tudo vai dar certo, beleza? Agora é com vocês, né? Estamos finalizando a nossa aula aí, chegando ao final da nossa aula de revisão e agora é com vocês. Hora de mão na massa, hora de prática. Como o professor Maurício disse, pensa que é uma atividade de sala como qualquer outra. Hora de praticar. Lembra do Cascão? O Cascão aí animadíssimo. Hora de praticar, então agora é hora de vocês praticarem aí, tudo bem? Sucesso, felicidade e a gente se encontra na próxima aula. Beijo no coração, tchau, tchau.